Então, vamos lá. Limpeza define-se como a remoção de sujidade de materiais e superfícies inanimadas, utilizando meios mecânicos, que é fricção, físicos ou químicos, com a finalidade de proporcionar às pessoas que estão em determinado local a menor carga possível de contaminação, diminuindo assim a possibilidade de transmissão de patógenos. Se tratando do meio hospitalar, esse processo de limpeza envolve dois tipos, que são elas, a limpeza concorrente e a limpeza terminal, tá? Como a maioria acertou. Limpeza concorrente, então, a gente faz, né? Ali mais fácil acesso. E a limpeza terminal, digamos assim, é uma maneira mais completa que a gente faz essa limpeza, tá? 2. O diabetes mellitus trata-se de uma doença crônica que compromete o metabolismo da glicose. Se este controle não for adequado, o paciente sofrerá com graves complicações que comprometem sua qualidade de vida. Por isso, a monitorização da glicemia é essencial, pois as avaliações e os resultados estão sempre interferindo na terapêutica que foi estabelecida, realizando os ajustes necessários nas doses de insulina, dietas e atividades físicas. De acordo com o que foi descrito no texto base, qual é o tipo de teste que se refere? Então, o teste correto, né, que a gente faz para verificar, é a glicemia capilar, que a gente faz, então a gente consegue identificar o nível de glicose na corrente sanguínea, tá? Então, a letra correta, a letra E. 3. O leito pode ser arrumado para receber um paciente que dará entrada em determinado serviço, ou que pode ser trocado quando o paciente já se encontra internado. Temos determinados tipos de cama, isto é, de arrumação, de acordo com o procedimento que o paciente se submeterá ou simplesmente para recebê-lo. Com relação aos tipos de cama, leia as sentenças abaixo. Esse tipo de leito é preparado para guardar algum paciente que esteja realizando exame sob anestesia ou qualquer tipo de cirurgia. Ela é a cama de operado. Sem ocupação do leito, a cama permanece fechada até que outro cliente seja admitido. Essa é a cama fechada, como o próprio nome já diz. E é aquela que é ocupada pelo cliente que tem a possibilidade de se locomover ou aquela que aguarda a chegada de um novo cliente admitido. Essa é a cama aberta, tá? Então, era para vocês terem encaixado ali. E essas eram as opções corretas. 4. O paciente acamado pode sofrer algumas lesões de pele ou algumas consequências fisiológicas e orgânicas devido ao período prolongado de permanência em um leito acamado. As lesões por pressão podem ocorrer devido à interrupção do fluxo sanguíneo em uma determinada área, que ocorre por causa da pressão aumentada no local por um período prolongado, ocasionando assim a falta de nutrientes e de oxigênio aos tecidos. Então, nessa questão, vocês tinham que arrastar qual é as palavras que se encaixavam melhor no texto. E aqui, então, estão as alternativas corretas, tá? 5. A higiene pessoal é de fundamental importância e independe da idade. Ter uma boa saúde não é somente estar com ausência de doenças, pois envolve aspectos de bem-estar físico, social e mental. A promoção desses aspectos visa, além da melhora da saúde, também ter uma boa qualidade de vida. Ter higiene nos ajuda a prevenir diversas doenças e nos mantém com saúde, sempre prezando pelo bem-estar. Existem algumas medidas e recomendações para mantermos uma boa higiene. Com relação aos tipos de higiene, leia as sentenças e era para vocês selecionarem qual que era a alternativa da descrição. Então, o primeiro, além da limpeza, tem a finalidade de proporcionar conforto, prevenir infecções e também auxiliar no tratamento de infecções. É indicado que se faça diariamente, pela manhã, no banho ou após a micção e evacuação. Então, esse tipo de higiene é a íntima. 2. Para que seja efetivo, deve ser realizado no mínimo de 2 a 3 vezes ao dia, e algumas das doenças podem aparecer devido à negligência de cuidados. Então, qualquer processo inflamatório pode acometer a boca, os lábios ou a gengiva. Essa, então, está se referindo à higiene oral. E a outra aqui,
A lavagem do rosto não é suficiente, pois algumas pessoas possuem maior tendência a formar secreções ou ressecamento, o que pode gerar processos inflamatórios graves que podem prejudicar até a qualidade da visão. Nessa questão, a gente está falando da higiene ocular, tá? 6, também era para vocês arrastarem qual alternativa que melhor se encaixava. Então, o correto era: segundo o parecer informativo para atuação da equipe de enfermagem em sondagem vesical, aprovado pela resolução do COFEN, a inserção do catéter vesical é privativa do enfermeiro, que deve imprimir rigor técnico-científico ao procedimento. Então, essas eram as alternativas que se encaixavam, tá? Vesical, enfermeiro e técnico-científico. Questão 7. Sondagem gástrica trata-se da introdução de uma sonda ou catéter pelo nariz ou da boca até o estômago, que tem como objetivo a administração de alimentos, promoção da hidratação do paciente e também administração de medicamentos? Verdadeiro. Lavagem gástrica em caso de envenenamento ou dilatação gástrica? Verdadeiro também. Drenagem de secreções e descompressão, removendo substâncias gasosas do trato do gastrointestinal? Verdadeiro também. Administração de hemocomponentes, que é sangue, plaquetas, né? Não, a gente não pode administrar esse tipo pela sonda, somente por via venosa, tá? Então, a alternativa que era correta era a letra C. Questão 8. Trata-se da inserção de uma sonda na cavidade oral com o objetivo de descompressão do estômago ou de alimentação, hidratação, medicamentos, né? A via oral é muito utilizada em pacientes com desvio do septo nasal e algumas lesões. Tem como objetivo os mesmos da sondagem gástrica, porém se escolhe a via oral caso o paciente possua algum tipo de lesão, desvio ou trauma que impeça a passagem por via nasal. A qual tipo de sondagem o texto se refere? Então, gente, já falou que é pela boca. Se é pela cavidade oral, é uma sondagem, então, orogástrica, tá? Então, a letra correta é a letra D. Questão 9. Era também para vocês encaixarem aqui no texto as alternativas que melhor se encaixavam. Então, a hemocultura possui a finalidade de confirmar a existência de bactérias na circulação sanguínea e medir sua sensibilidade a vários tipos de antibiótico. Então, essas eram as questões corretas. 10. Para a realização do exame de urina 1 e urocultura, devemos tomar alguns cuidados antes da coleta. Quais são esses cuidados? Deve haver um recipiente estéril? Verdadeiro. Realizar a higiene íntima antes da coleta? Verdadeiro também. Deve ser coletado o primeiro jato da urina? Falso, é o jato médio, tá? E coletar a primeira urina da manhã ou então após a retenção de 2 a 3 horas? Verdadeiro. Então, a letra que melhor se encaixava era a letra C, que somente a terceira sentença que era errada, tá? Então, todo mundo tirou notas ótimas na prova, tá bom? Essa é só a correção que eu vou disponibilizar logo após, na sessão 1.1, logo após a prova, tá? Eu gravei essa correção, então eu vou encaixar lá.